Nunca vou esquecer o som que fez a porta do porão quando trancaram pela primeira vez. Um rangido seguido de um clique seco que mudou toda a minha vida. Foi lá embaixo, no escuro, que descobri o que é o inferno na terra. Enquanto eu estava ali, jogada feito um bicho, minha própria filha andava pela casa que construí, dormia na cama que eu comprei e vendia, uma por uma, as joias que carregavam a história das mulheres da minha família. Mas o pior nem foi isso. Foi quando o tal do Rogério, aquele que trazia minha comida uma vez por dia, começou a descer com aquele sorriso torto dizendo que vovó estava precisando de carinho e abusava de mim frequentemente, conforme sua vontade batia. Ali, naquele porão fedido, eu soube que o diabo não tem chifre nem rabo. Às vezes tem a cara da sua própria filha ou de um empregado de confiança. Meu nome é Benedita Queiroz Mendonça, tenho 87 anos nas costas e hoje vivo numa casinha simples, mas arrumadinha, aqui em Araxá, Minas Gerais. Tem gente que me conhece como Dona Dita, outras como a Véia das Pedras. Não importa muito. O que importa é que tô aqui para contar uma história que nunca pensei que ia ter coragem de abrir a boca para falar. Uma história de traição que começou dentro do meu próprio sangue, com aquela que eu carreguei 9 meses na barriga. Vida tem dessas coisas, né? A gente acha que conhece as pessoas, principalmente os filhos que a gente criou. Mas tem hora que percebe que não conhece ninguém nesse mundo, nem mesmo quem saiu das nossas entranhas. Se você tá me ouvindo agora, me conta nos comentários seu nome e de onde está acompanhando minha história. Quero saber quem são as pessoas que estão dispostas a ouvir o que uma velha como eu tem para contar. Porque o que vou dizer aqui não é coisa bonita não, viu? É coisa que muita gente prefere varrer para debaixo do tapete, fingir que não existe. Mas existiu comigo e existe com muita mulher por aí. E se minha história puder ajudar uma mulherzinha que seja a não passar pelo que passei ou a ter coragem de fazer o que eu fiz, já valeu a pena. Nasci em Diamantina, lá no alto do Vale do Jequitinhonha, em 1938. Terra de pedra bonita e gente sofrida. Meu pai, Sebastião Queiroz, era o que chamavam de bombeiro. Não desses que apaga fogo, mas aqueles que trabalha faiscando no rio, procurando diamante e outras pedrinhas de valor. Um homem simples, mas que tinha olho bom para pedra. Acabou montando uma vendinha pequena, onde negociava as pedras que encontrava e as que comprava dos outros garimpeiros. Não era rico, mas dava pra gente viver sem passar necessidade, o que já era muito pra época. Nossa casa era de pau a pique, chão batido e telhado que em dia de chuva forte virava uma peneira. Mas minha mãe, Dolores, deixava tudo um brinco. Mulher trabalhadeira que só ela. Tinha as mãos toda rachada de lavar roupa dos outros para complementar o que meu pai trazia. E foi dela que veio o pouco que tive de escola. Me ensinava o que podia nas horas de folga, que eram poucas. Aprendi a ler, escrever e fazer conta assim, no clarão da lamparina, depois que acabava de ajudar no serviço da casa. Mas o que me marcou desde pequetita foi o amor que minha mãe tinha pelas joias da família. Eram poucas peças, mas cada uma tinha uma história. O anel de rubi que foi da minha bisavó, uma mulher que nasceu escrava e morreu livre, tendo conseguido comprar sua alforria vendendo doces que fazia. O broche de pedras azuis que minha avó ganhou do marido quando deu à luz gêmeos e sobreviveu, num tempo que isso era quase milagre. O colar de pequenas esmeraldas que meu pai deu para minha mãe quando eu nasci. Cada peça dessas não era só um enfeite, era um pedaço da nossa história, do sofrimento e da alegria das mulheres que vieram antes de mim. Dita, minha mãe dizia enquanto lustrava cada peça com um paninho macio. Mulher precisa ter uma coisa que é só dela. Homem pode ir embora, filho cresce e sai de casa. Mas o que é seu tem que continuar seu. Foi ela que me ensinou que uma joia não é só um luxo, é uma garantia. Se um dia você passar aperto, pode vender, mas só em último caso, porque junto vai um pedaço da sua história. Não imaginava ela que um dia seriam essas joias que iriam me arrancar tudo, até a dignidade. Eu tinha 12 anos quando meu pai foi morto. Até hoje não sei direito o que aconteceu,
Naquele tempo, negócio de pedra era coisa perigosa. Tinha muito calote, muito roubo. Só sei que ele foi encontrado na beira do rio, com a cabeça arrebentada. Disseram que foi por causa de uma dívida, uma venda mal feita. Minha mãe nunca mais foi a mesma. Mirrou que nem planta sem água. Teve que vender a vendinha por uma mixaria, e ficamos só com a casinha e as joias que ela não tinha coragem de se desfazer. Trabalhei para ajudar em casa desde cedo. Lavava roupa junto com minha mãe, fazia faxina nas casas dos graúdos da cidade, vendia doce na porta da igreja. Tudo que podia para não ver minha mãe tendo que vender aquelas joias que eram o último fio que nos ligava a uma vida melhor que já tivemos. Foi nessa luta diária que minha infância escapuliu pelos dedos, sem eu nem sentir. Nem lembro direito de ter brincado como criança. Minha boneca era a vassoura, minha diversão era ver minha mãe sorrir quando eu chegava com uns trocados a mais no fim do dia. Quando fiz 15 anos, minha mãe começou a tossir sangue. Tuberculose, disseram. Naquele tempo, era quase uma sentença de morte. Tentei fazer o que pude, mas o dinheiro não dava para os remédios direito. Foi aí que o Juvenal Mendonça apareceu na nossa vida. Homem de uns 40 anos, dono de umas terras e uma mercearia na cidade. Viúvo, sem filho. Começou a frequentar nossa casa, sempre trazendo alguma coisa. Ora um remédio para minha mãe, ora uma carne que não comíamos fazia tempo. Não demorou muito para o auxílio virar proposta. Ele queria casar comigo. Eu tinha só 16 anos, ele já passava dos 40. Minha mãe, coitada, via naquilo a única salvação. É homem direito, dita. Vai te dar uma vida que não posso te dar. E quem sabe me ajuda a tratar dessa tosse. Juvenal não era homem bonito, nem era carinhoso ou delicado. Mas prometia colocar minha mãe num sanatório em Belo Horizonte, dar a ela tratamento de gente rica. Como eu poderia dizer não? O casamento foi simples, na igrejinha da cidade. Não teve festa, não teve alegria. Meus olhos estavam secos quando o padre disse que agora éramos marido e mulher. Saí da igreja de cabeça baixa, apertando na mão o lencinho bordado onde minha mãe tinha enrolado o anel de rubi da bisavó. Leva com você, minha filha, para nunca esquecer de onde veio. Foi o último presente que ela me deu. 2 semanas depois do casamento, ela foi para o sanatório em BH, como o Juvenal prometeu. 3 meses depois, recebi a notícia que tinha morrido. Nem consegui me despedir direito. A vida de mulher casada começou assim, banhada em lágrimas escondidas. Juvenal não era homem ruim, mas também não era bom. Era daqueles que acha que mulher é como animal de estimação. Tem que alimentar e abrigar, mas não precisa dar carinho ou atenção. Os anos foram passando e fui tendo filhos. Joaquim, o mais velho. Depois, Antônia. Logo em seguida veio Geraldo. E por último, Marilda, que nasceu quando eu já tinha quase 30 anos. Criei todos praticamente sozinha, porque Juvenal vivia viajando a negócio, comprando e vendendo mercadoria para a loja, cuidando das terras. Com o tempo, a mercearia virou um armazém maior. As terras aumentaram. Juvenal tinha o que chamavam de tino comercial. Eu não reclamava da vida. Tinha comida na mesa, roupa limpa, uma casa de alvenaria com piso de cimento queimado, que era luxo para a época. Meus filhos iam para a escola, coisa que eu nunca tive direito. Mas faltava alguma coisa. Talvez fosse amor mesmo, desses que a gente lê nos livros, ou pelo menos um companheirismo, uma palavra amiga no fim do dia. Os anos foram passando, os filhos crescendo. Joaquim foi estudar em BH, virou médico. Antônia casou cedo, foi morar em São Paulo com o marido. Geraldo ficou em Araxá, assumindo os negócios do pai. E Marilda, a caçula, Marilda sempre foi diferente. Desde pequena tinha um brilho no olhar, uma vontade de ver o mundo. Mas também tinha uma rebeldia, uma facilidade para mentir que me assustava. Fugia da escola, inventava história. Quando ficou mocinha, começou a namorar escondido, chegava em casa com cheiro de bebida. Eu tentava conversar, mas ela só dizia que eu era antiquada, que não entendia nada da vida. Juvenal morreu em 1985 de ataque do coração.
caiu no meio da loja, não teve nem tempo de chamar por socorro. Eu estava com 47 anos, nem velha nem moça, com uma vida inteira dedicada a um homem que mal conhecia e filhos que já tinham seguido seus caminhos. Foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Não pelo amor perdido, que esse nunca existiu de verdade, mas pela insegurança. Nunca tinha precisado tomar uma decisão sozinha na vida. Tudo era Juvenal que resolvia, que decidia, que mandava. De repente, me vi tendo que cuidar de papelada, de imposto, de herança. Foi aí que descobri que a situação não era tão boa quanto parecia. Juvenal tinha dívidas, muitas dívidas. A loja não estava dando o lucro que ele dizia, as terras estavam penhoradas. Consegui manter a casa e um pedaço de terra, mas o resto teve que ser vendido para pagar o que devia. Foi um baque, mas eu ia me virando. Costurava para fora, fazia bolo de encomenda, dava um jeito. Tinha minha casinha, minhas coisinhas e, acima de tudo, tinha minhas joias. Não só as que herdei da minha mãe, mas também as que Juvenal foi me dando ao longo dos anos. Não por amor, mas por obrigação de homem casado. Era pouco, mas era meu. Foi nessa época que Marilda voltou para casa. Já tinha uns 25 anos, tinha tentado a vida no Rio de Janeiro, mas não deu certo. Voltou com o marido, o Clóvis. Homem com cara de poucos amigos, sempre falando de negócio grande que ia fazer, de dinheiro que ia ganhar. No começo, fiquei até feliz com a companhia. Casa vazia é triste demais. Eles diziam que tinham voltado para cuidar da mãezinha, para não deixar a senhora sozinha nessa casa grande. Se eu soubesse o que estava por vir, tinha fechado a porta na cara deles. Mas como diz o ditado, depois que a desgraça entra, não adianta trancar a porta. E a desgraça já tinha entrado na minha casa. Só que eu, boba que sempre fui, demorei demais para perceber. Mas espera lá, antes de contar como me livrei daquele inferno, preciso explicar direito como tudo começou a desandar. A desgraça não chega avisando, sabe? Ela vai entrando devagarinho, igual goteira no telhado. Primeiro é só uma manchinha no forro, depois o mofo se espalha e quando você vê, o teto inteiro desabou na sua cabeça. Nos primeiros meses que Marilda e Clóvis chegaram, parecia até que algum santo tinha ouvido minhas preces de solidão. Marilda parecia outra pessoa, carinhosa, atenciosa, sempre perguntando se eu precisava de alguma coisa. Clóvis também se mostrava prestativo, consertando uma janela aqui, um vazamento ali. Até começou a falar que queria reformar a casa para dar mais conforto para a sogrinha querida. Nessa altura, meus outros filhos já tinham suas vidas. Joaquim raramente vinha visitar, sempre ocupado com o consultório em BH. Antônia só mandava cartão no Natal. E Geraldo, coitado, vivia atolado com os problemas das terras que conseguiu manter. Aos poucos, Clóvis foi tomando conta de tudo. Dizia que eu já tinha trabalhado demais na vida e merecia descanso. Foi pegando as contas para pagar, os documentos da casa para organizar, as decisões pequenas do dia a dia. Eu, boba, deixei. Achava até bom ter alguém para me ajudar com essas coisas que nunca entendi direito. Juvenal nunca me explicou nada de dinheiro ou negócio. Dizia que cabeça de mulher não foi feita para isso. E ali estava meu genro, tomando conta de tudo para mim, me tratando como rainha. Até que comecei a notar umas coisas estranhas. O primeiro sinal foi quando abri minha caixinha de joias para pegar um broche que queria usar para ir na missa de domingo. Procurei e não achei. Era um brochinho simples, de prata com pedras azuis, que tinha sido da minha avó. Pensei que tinha guardado em outro lugar e deixei para lá. Mas na semana seguinte, fui procurar meu cordão de pérolas, presente dos 40 anos de casamento, e também não encontrei. Perguntei para Marilda se tinha visto minhas joias. Ela ficou nervosa, disse que eu devia ter perdido, que ultimamente eu andava muito esquecida. Foi a primeira vez que ouvi essa palavra, que depois virou uma sentença. Esquecida. Clóvis entrou na conversa falando manso. Dona Benedita, a senhora anda guardando as coisas e esquecendo. Semana passada a encontrei mexendo no jardim de madrugada, dizendo que estava plantando feijão.
Fiquei chocada. Nunca tinha feito isso, mas eles falavam com tanta certeza que comecei a duvidar de mim mesma. Mais joias foram sumindo. O brinco de safira que Joaquim me deu quando se formou médico. O anel de ouro com as iniciais gravadas que ganhei de Juvenal quando Antônia nasceu. E cada vez que eu reclamava, eles trocavam olhares, faziam cara de preocupação, diziam que eu estava confundindo as coisas. Mãe, esse anel a senhora vendeu ano passado, não lembra? Foi para pagar o conserto do telhado, Marilda dizia. E eu ficava em dúvida. Será que tinha vendido mesmo? Será que minha cabeça estava ruim? Aos 47 anos não era possível estar caducando já. Uma tarde, fui no quarto deles buscar uma roupa que tinha passado e coloquei em cima da cama. Foi aí que vi, na mesa de cabeceira, um papel dobrado. Não devia ter mexido, mas alguma coisa me dizia que precisava. Era um recibo de casa de jogos, daquelas de apostas que tinham em Belo Horizonte. Um valor absurdo, quase o preço de um terreno. Do lado, tinha outro papel, um recibo de compra e venda. Meu coração gelou quando vi. Era a venda do anel de rubi da minha bisavó, aquele que minha mãe me deu no dia do casamento. Assinado por mim. Mas eu nunca tinha vendido aquele anel. Era a única coisa que jamais venderia na vida. Peguei os papéis e desci tremendo. Marilda e Clóvis estavam na sala. Joguei os papéis na mesa e exigi explicações. Foi como acender um pavio de dinamite. O rosto de Clóvis transformou. Ficou vermelho, a veia do pescoço saltando. Velha intrometida! Quem mandou mexer nas nossas coisas? Marilda, em vez de me defender, ficou do lado dele. Mãe, você está enlouquecendo! Essas joias você mesma vendeu, só não lembra mais. Bati o pé. Nunca vendi o anel da minha bisavó. Vocês estão roubando minhas coisas? Falsificaram minha assinatura. Foi quando Clóvis avançou. Senti o tapa antes de ver a mão dele. Caí sentada no chão, o ouvido zunindo, gosto de sangue na boca. Ele nunca tinha me batido antes. Fiquei paralisada, sem acreditar. Marilda correu, mas não foi para me ajudar. Foi para segurar o braço dele. Não aqui, Clóvis. Os vizinhos podem ouvir. Fui arrastada para o porão naquela mesma noite. Um cômodo escuro, úmido, que Juvenal usava para guardar ferramentas e tralhas velhas. Me empurraram escada abaixo, sem dó. A senhora vai ficar aqui até melhorar da cabeça, disse Clóvis. Quando parar de inventar essas loucuras e acusar a gente, volta para casa. A porta foi trancada com um rangido que nunca vou esquecer. Fiquei lá embaixo, no escuro, chorando e gritando por socorro. Mas o porão ficava longe da rua, ninguém podia me ouvir. No dia seguinte, Marilda desceu com um prato de comida e um balde para eu fazer minhas necessidades. Isso é pro seu bem, mãe. Você não tá boa da cabeça. O Clóvis só quer te proteger. Tentei conversar, implorar, mas ela já tinha subido, a porta já estava trancada de novo. Foi assim por dias, que viraram semanas, que viraram meses. Perdi a noção do tempo lá embaixo. Não tinha janela, só uma fresta por onde entrava um pouco de luz durante o dia. A comida era pouca, a água menos ainda. O balde transbordava de imundície antes que alguém viesse esvaziar. Um dia, Marilda desceu com novidades. Tinha espalhado para a família e vizinhos que eu estava com demência, que às vezes ficava violenta, tentava fugir, não reconhecia mais ninguém. Que por isso tinham me levado para uma clínica em Belo Horizonte, onde eu estava recebendo tratamento especial. Ninguém desconfiou. Afinal, quem suspeitaria da filha dedicada e do genro prestativo que abriram mão da vida no Rio para cuidar da velha mãe? Com o tempo, Marilda aparecia cada vez menos. Quem começou a trazer minha comida foi Rogério, um homem que Clóvis contratou para ser uma espécie de capataz, cuidar do quintal, fazer serviços pesados. Da primeira vez que ele desceu, notei o jeito que ele me olhava. Um arrepio correu pela espinha. Tinha malícia naquele olhar. Então a vovó tá escondida aqui embaixo? Ninguém me contou que a patroa velha é até jeitosinha. Ele disse com um sorriso nojento. Nas semanas seguintes, o inferno piorou.
Rogério começou a demorar mais quando trazia comida. Ficava me olhando de cima a baixo, fazendo comentários, chegando cada vez mais perto. Eu me encolhia num canto, tentando ficar longe. Mas o porão era pequeno, não tinha para onde fugir. Um dia ele chegou bêbado. O cheiro de cachaça empesteava o ar. Largou o prato no chão e veio na minha direção. A patroa não desce mais. O patrão saiu. Ninguém vai saber se eu der um carinho na vovozinha. Lutei com toda a força que tinha, mas ele era jovem, forte, e eu estava fraca de tanto tempo mal alimentada, sem exercício. Me debati, arranhei, mordi, mas não adiantou. Ele tapou minha boca com a mão suja enquanto abusava de mim. A dor foi horrível, mas pior foi a humilhação. Ali, naquele chão imundo do porão da minha própria casa, aos 47 anos, sendo violentada por um desconhecido enquanto minha filha e meu genro sabiam que eu estava lá embaixo, presa como um animal. Quando acabou, ele jogou o prato de comida no chão perto de mim. Come, velhota, precisa manter as forças para o próximo encontro. Saiu rindo, trancando a porta atrás de si. Fiquei deitada no chão, sem conseguir me mexer, as lágrimas secando no rosto sujo. Aquela foi a primeira de muitas vezes. Rogério descobriu que podia fazer o que quisesse comigo. Ninguém checava, ninguém se importava. Eu gritava, mas a casa era grande, as paredes grossas, ou talvez gritasse e ninguém quisesse ouvir. Enquanto isso, lá em cima, minha vida estava sendo apagada. Através das conversas que ouvia entre Marilda e Clóvis, quando achavam que eu estava dormindo, descobri que estavam vendendo tudo. Não só as joias, mas móveis antigos, louças, até pedaços do terreno. Soube que meus netos, filhos de Geraldo, que morava perto, vinham visitar e perguntavam por mim. A vovó tá doente, num hospital especial, diziam a eles. Uma mentira atrás da outra. Depois de uns 4 meses naquela situação, comecei a pensar em acabar com tudo. Que vida era aquela? Presa, suja, maltratada, abusada, sem ninguém para me ajudar, sem esperança de sair dali. Um dia, Rogério deixou um canivete cair do bolso sem perceber. Escondi debaixo do colchão velho onde dormia. Naquela noite, sentada no escuro, passei a lâmina no pulso. O sangue começou a escorrer, morno. Fechei os olhos, esperando o fim. Mas algo me fez parar. Uma voz pequena na minha cabeça. E os meninos? Quem vai proteger os meninos? Eram meus netos, Aninha, Pedro e Miguel, filhos de Geraldo. Se eu morresse, quem impediria que Marilda e Clóvis pusessem as mãos neles também? Nas terras que Geraldo conseguiu manter? No pouco que restava da família? Enrolei um pedaço de pano no pulso, apertando para estancar o sangue. Não podia desistir. Não ainda. Foi naquele momento, no fundo do poço, que decidi. Ia sair dali viva. Ia denunciar aqueles dois. Ia recuperar o que era meu. Mas como? Estava fraca, sozinha, sem ninguém acreditar em mim. Foi quando comecei a prestar mais atenção em tudo. No barulho da casa, nas conversas, nos horários que as pessoas entravam e saíam. Comecei a guardar um pouco da comida que me traziam para ter força. Comecei a fazer exercícios simples no escuro para não atrofiar os músculos. E, principalmente, comecei a explorar cada centímetro daquele porão, procurando uma saída. Sabe, contar essa parte da minha história é o mais difícil. Mantenho esse canal no ar com muito esforço. Se minha história está te tocando, considere fazer uma contribuição pelo Valeu Demais do YouTube. É só clicar no botão que aparece na tela, escolher o valor, mesmo que seja pequeno, e isso me ajuda a continuar trazendo as histórias de vovós brasileiras como eu. O dinheiro vai direto para manter este canal funcionando. Uma noite, enquanto tateava as paredes úmidas, senti uma corrente de ar. Vinha de trás de umas tábuas velhas empilhadas num canto. Arrastei as tábuas com cuidado para não fazer barulho e descobri uma abertura. Um alçapão que dava para uma espécie de túnel. Meu coração disparou. Juvenal nunca tinha me falado daquilo.
Empurrei a tampa com dificuldade e me arrastei para o escuro. O túnel era baixo, tive que ir de gatinhas. Estava cheio de teia de aranha, poeira, cheiro de mofo. Mas segui em frente, guiada por aquela fresta de esperança. Depois do que pareceu uma eternidade, o túnel acabou numa parede de tijolos. Bati de leve, soava oco. Empurrei, e os tijolos cederam. Não eram cimentados, estavam apenas encaixados. Do outro lado estava a adega velha, um cômodo separado da casa principal que Juvenal usava para guardar bebidas. Tinha uma porta que dava para o lado de fora. Tentei abrir, mas estava trancada. Voltei para o porão, arrastando-me pelo túnel antes que dessem por minha falta. Mas agora tinha um plano, um jeito de sair dali. Só precisava esperar o momento certo, juntar forças, preparar tudo com cuidado. Era minha única chance. E se tem uma coisa que aprendi na vida, é que quando você só tem uma chance, não pode desperdiçar. Nas semanas seguintes, fui paciente. Aguentei os abusos de Rogério sem reagir. Fiz o que ele mandava, fingindo submissão. A velhinha tá ficando mansinha, ele dizia, rindo. Mal sabia que cada insulto, cada abuso, só alimentava mais minha determinação. Eu ia sair dali, ia fazer justiça. E eles iam pagar por cada segundo do meu sofrimento. Eu não sabia ainda como, mas sentia que a oportunidade estava chegando. E chegou de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Um dia, escutei uma voz diferente no porão. Uma voz de criança. Congelei de medo. Era Aninha, minha neta mais velha, que tinha apenas 12 anos. "Tem alguém aqui embaixo?" ela perguntou no escuro. Eu não sabia se era uma armadilha, se deveria responder. Mas alguma coisa no tom inocente daquela voz me fez arriscar. "Aninha, é você, minha neta?" O grito abafado de susto que ela deu quase me fez arrepender. Mas então ela veio correndo na minha direção, os olhos se ajustando ao escuro. "Vovó Dita, é você mesma? A tia Marilda disse que a senhora estava num hospital em Belo Horizonte." Abracei aquela menina com toda a força que tinha, as lágrimas escorrendo pelo rosto encardido. "Aninha, meu amor, como você me achou aqui?" Tava brincando de esconde-esconde com Miguel e Pedro. Eles foram procurar lá fora e eu vim para dentro. Vi o tio Clóvis saindo do porão e trancar a porta. Achei estranho e peguei a chave que ele guarda atrás do quadro na sala. Meu coração disparou. Aquela menina podia ser minha salvação, mas também podia se meter em perigo. "Aninha, escuta bem o que a vovó vai te dizer. Não conta pra ninguém que me achou, entendeu? Nem pros seus irmãos. É muito perigoso. A tia Marilda e o tio Clóvis estão fazendo coisa muito errada. Estão me mantendo presa aqui, estão roubando tudo que era meu." Os olhos dela se arregalaram, assustados, mas também determinados. Eu sabia que tinha algo estranho, vovó. A tia Marilda nunca deixa a gente subir no quarto dela, e outro dia eu vi ela vendendo suas joias para uma mulher que veio aqui. Foi quando ouvimos passos lá em cima. Alguém estava voltando. "Vai, Aninha, sai daqui rápido, tranca a porta e põe a chave no lugar. Volta amanhã se puder, mas toma muito cuidado." Ela me deu um último abraço apertado e correu escada acima. Ouvi o clique da fechadura segundos antes de ouvir a voz de Clóvis chamando pelos meninos. Aquela noite, não dormi. A esperança que estava quase morta dentro de mim tinha reacendido. Uma aliada, uma testemunha. Alguém que sabia que eu estava ali, que podia me ajudar. Mas também tinha medo. E se descobrissem que Aninha sabia? O que fariam com ela? Não podia arriscar a segurança da minha neta. Precisava bolar um plano infalível. No dia seguinte, Aninha voltou. E no outro. E no outro. Sempre com cuidado, sempre nos momentos em que sabia que era seguro. Trazia comida escondida no bolso, água limpa, até um sabonete para eu me lavar um pouco. Mais importante, trazia informações. Me contou que Marilda e Clóvis estavam planejando uma viagem a Belo Horizonte. Que iam ficar 3 dias fora, apostando em corrida de cavalo.
que só Rogério ficaria na casa para vigiar tudo. Era a chance que eu esperava. Com a ajuda de Aninha, comecei a juntar provas. Ela era esperta demais para a idade. Tinha ganhado uma câmera fotográfica de presente do pai no aniversário. Usou para tirar fotos de documentos que encontrou no quarto de Marilda. Recibos de venda das minhas joias, papéis com minha assinatura falsificada, até um atestado médico forjado dizendo que eu sofria de demência. Fotografou também o porão onde eu estava, as condições em que me mantinham. O plano era simples. Quando Marilda e Clóvis saíssem para a viagem, eu escaparia pelo túnel até a adega. Aninha destrancaria a porta da adega pelo lado de fora e me deixaria sair. Iríamos direto para a casa de Dona Zuleika, uma vizinha que tinha sido professora e que, segundo Aninha, sempre perguntava por mim, desconfiada da história do hospital em BH. De lá, chamaríamos a polícia e meu filho Geraldo. Parecia perfeito. Mas como diz o ditado, quer fazer Deus rir? Conte seus planos. Na véspera da viagem, Rogério desceu com minha comida e estava diferente. Inquieto, olhando em volta, como se procurasse algo. Tem algo estranho aqui, velhota. Essa comida... Tá mais do que eu trago. Alguém anda vindo aqui. Gelei até os ossos. Ele desconfiava de algo. E se descobrisse sobre Aninha? Se machucasse minha neta? É impressão sua, respondi tentando parecer calma. Você mesmo me trouxe um pouco mais ontem, não lembra? Deve ser a cachaça apagando sua memória. Ele não gostou da resposta. Chegou mais perto, ameaçador. Tá muito sabida para quem vive no escuro, né? Acho que vou ter que te ensinar a respeitar de novo. Naquele momento, ouvi um barulho vindo da escada. Meu coração parou. Seria Aninha? Não, os passos eram pesados demais. Era Clóvis, descendo pela primeira vez em semanas. Rogério deu um passo para trás, surpreso. Patrão, o que tá fazendo aqui? Clóvis olhou em volta, o rosto sério. O que você tá fazendo aqui tanto tempo, Rogério? É só deixar a comida e subir. Rogério gaguejou alguma desculpa. Clóvis se aproximou de mim, os olhos estreitados. E você, sogra? Tá aprontando alguma coisa? A porta do porão estava destrancada ontem. Foi você que abriu? Fiz minha melhor cara de confusão. Como eu ia abrir? A chave fica lá em cima. Ele pareceu aceitar, mas não completamente. Vou instalar uma tranca nova. E você, Rogério, só desce aqui quando eu ou Marilda mandarmos, entendeu? Depois que subiram, chorei em silêncio. O plano estava em perigo. Se trocassem a fechadura, Aninha não conseguiria mais entrar. Precisava avisá-la, mudar a estratégia. Mas como? Fiquei acordada a noite toda, pensando. Quando o sol começou a nascer, eu sabia pela fresta de luz que entrava. Ouvi passos leves na escada. Era Aninha, pálida de preocupação. Vovó, eles suspeitam de alguma coisa. Ouvi o tio Clóvis falando que vai colocar cadeado novo aqui e na adega também. E adiaram a viagem por uma semana. Senti o desespero crescer. Não tínhamos uma semana. Não com Rogério e Clóvis desconfiados. Aninha, me escuta. Preciso que você faça uma coisa muito importante para mim. Vai ser perigoso, mas é a única chance. Vi o medo nos olhos dela, mas também a determinação. Aos 12 anos, aquela menina tinha mais coragem que muito adulto que conheci. O que a senhora quer que eu faça, vovó? Lembra que seu tio Clóvis instalou um sistema de interfone na casa ano passado? Para falar entre os cômodos sem precisar gritar? Ela confirmou com a cabeça. Então. Ele não sabe, mas esses aparelhos podem gravar o que é dito se você apertar os botões certos ao mesmo tempo. Seu avô tinha um parecido na loja e me mostrou uma vez. Preciso que você grave o tio Clóvis e a tia Marilda conversando sobre mim, sobre o que fizeram comigo. Aninha mordeu o lábio, nervosa. E se eles me pegarem mexendo nisso? Diz que está tentando falar com seu pai pelo interfone, que sentiu saudade. Eles vão acreditar porque você é esperta e convincente. Dei um abraço apertado nela. Aninha, você é minha única esperança. Se não fizermos nada agora, nunca mais vou sair daqui.
E Deus sabe o que pode acontecer com você e seus irmãos depois. Ela concordou, determinada. Vou fazer isso, vovó. Prometo. Antes de sair, me entregou mais comida e um pedaço de sabonete. Volto assim que puder. E subiu, silenciosa como um gato. Nos dias seguintes, não tive notícias. Rogério vinha trazer comida, mas sempre com Clovis esperando lá em cima, cronometrando o tempo. Não tinha chance de abusar de mim, o que era um alívio, mas também não tinha como saber de Aninha, do plano, de nada. A nova fechadura foi instalada, pesada e barulhenta. Estava quase perdendo a esperança quando, na manhã do quarto dia, escutei um barulho diferente vindo da escada. Não eram os passos pesados de Rogério ou Clovis. Era a Aninha, acompanhada por meu filho Geraldo. Corri para eles, mal acreditando nos meus olhos. Geraldo parecia em choque, o rosto pálido de horror ao me ver naquele estado, magra, suja, machucada. Mãe, meu Deus, o que fizeram com a senhora? Ele me abraçou forte, chorando como criança. Aninha me contou tudo. Eu não queria acreditar. Minha própria irmã. Como ela pôde? Entre soluços, expliquei tudo. As joias roubadas, a prisão no porão, os abusos de Rogério, os meses de sofrimento. Geraldo tremia de raiva. Eles vão pagar por isso, mãe. Juro pela memória do pai. Vão pagar caro. Aninha, corajosa como sempre, explicou. Consegui gravar, vovó. Gravei o tio Clovis falando que precisavam se livrar de vez da velha depois de vender a casa. Gravei a tia Marilda dizendo que foi fácil falsificar a assinatura dela. Tenho tudo gravado. E tirei mais fotos também. Geraldo assentiu, segurando minhas mãos trêmulas. Já falei com a polícia, mãe. Estão a caminho, mas quis vir antes, ver com meus próprios olhos o que Aninha estava dizendo. Não podia acreditar. Ele engoliu em seco, olhando em volta com repulsa. A senhora nunca mais vai pisar nesse lugar. Nunca mais. Sentada nos degraus daquela escada imunda, apoiada no meu filho e na minha neta, chorei de alívio. O pesadelo estava perto do fim, mas uma parte de mim sabia. Algumas marcas nunca sarariam completamente. E eu não descansaria até ver Marilda, Clovis e Rogério pagarem por cada minuto que passei naquele inferno. Vamos sair daqui, mãe, disse Geraldo, me ajudando a levantar. Vamos para minha casa. A Lúcia já está preparando um quarto para a senhora. E depois... Seu rosto endureceu, os olhos brilhando de raiva contida. Depois vamos acertar as contas com eles, de uma vez por todas. Subindo aquelas escadas, apoiada no ombro de Geraldo, com Aninha guiando o caminho, fiz uma promessa silenciosa. Aquilo não acabaria com um simples resgate. Não mesmo. O pior pesadelo de Marilda e Clovis estava apenas começando. E eu, que eles julgavam fraca e esquecida, seria a responsável por despertá-lo. Saí daquele porão apoiada no braço de Geraldo, piscando feito coruja no sol forte do meio-dia mineiro. Fazia 7 meses que não via a luz do dia direito. Minhas pernas tremiam, fracas de tanto tempo sem andar direito. Mas minha alma... minha alma estava mais forte que nunca. Porque agora eu não tinha só raiva, tinha um plano. Geraldo me levou para a casa dele, onde Lúcia, minha nora, já tinha preparado um quarto para mim. Aquela mulher é um anjo, viu? Me recebeu de braços abertos, chorando ao ver o estado em que eu estava. Meu Deus do céu, dona Benedita, o que fizeram com a senhora? Me colocou debaixo do chuveiro quentinho, lavou meus cabelos com cuidado, me vestiu com uma camisola limpa e cheirosa. Só ali, sentindo a água quente escorrer pelo corpo, foi que comecei a acreditar que realmente tinha escapado daquele inferno. Os primeiros dias foram de recuperação. Comi comida de verdade, dormi numa cama macia, tomei os remédios que o médico receitou. Geraldo tinha chamado um doutor de confiança que documentou todos os machucados e marcas no meu corpo. Evidência, ele disse. Meu filho já pensava no processo contra Marilda e Clovis, mas eu, no fundo, sabia que não bastava.
Queria mais que um processo. Queria justiça completa. A polícia veio tomar meu depoimento, fazer perguntas. Um delegado jovem, de óculos, anotava tudo com cara séria. É um caso grave, dona Benedita. Cárcere privado, agressão, abuso sexual cometido pelo funcionário deles, apropriação indébita, falsificação de documentos, são crimes sérios. No papel, parecia tudo muito bonito. Mas a realidade é outra, né? Logo descobri que Clovis tinha amigos na cidade, gente graúda que ele pagava para fechar os olhos. O inquérito começou a andar devagar, com dificuldades técnicas, como diziam. Foi aí que resolvi tomar as rédeas da situação. Chamei Aninha para uma conversa séria, minha netinha, tão nova e tão valente. Precisamos de mais provas, minha flor. As fotos que você tirou são boas, a gravação do interfone também, mas precisamos de mais. Ela assentiu, determinada como só criança corajosa consegue ser. O que a senhora quer que eu faça, vovó? Expliquei meu plano. Ela voltaria para casa onde Marilda e Clovis ainda moravam. Minha casa, que eles tinham praticamente tomado. Diria que queria visitar os tios antes que eles viajassem para Belo Horizonte. E, enquanto estivesse lá, usaria a câmera para fotografar mais documentos, mais provas do que eles tinham feito. Era arriscado, mas Aninha não hesitou nem por um segundo. Faço isso agora mesmo, vovó. Enquanto ela cumpria sua missão, eu tive uma ideia diferente. Pedi a Geraldo que me levasse à casa de Dona Zuleika, a vizinha que sempre desconfiou da história do hospital em BH. Era uma senhora de uns 70 anos, ex-professora respeitada na cidade toda, daquelas figuras que todo mundo conhece e admira. Quando me viu na porta de casa, os olhos dela se arregalaram. Benedita, é você mesma? Meu Deus do céu! Contei tudo a ela, sem esconder nada. A expressão de Dona Zuleika foi mudando de choque para indignação, depois para uma raiva fria e calculada que só mulher vivida sabe cultivar. Sempre soube que tinha algo errado. Aqueles dois nunca me enganaram com aquela história mal contada. E olha que tentei ir visitar você nesse tal hospital, mas eles sempre davam desculpas. Quando terminei meu relato, ela bateu a mão na mesa com força. Pode contar comigo, Benedita. Vamos acabar com esses canalhas. Dona Zuleika não era só uma ex-professora respeitada. Era viúva de um juiz. Conhecia todo mundo que importava em Araxá e região. Na mesma tarde, ligou para um sobrinho que trabalhava no fórum, para uma amiga que era dona do jornal local, para um compadre que era delegado aposentado. Essa história vai virar um escândalo tão grande que nem o dinheiro do seu genro vai conseguir abafar. Os dias seguintes foram de preparação intensa. Aninha voltou com mais provas. Fotos de documentos, das minhas joias sendo embaladas para venda, até um caderno onde Clovis anotava os gastos médicos com meu suposto tratamento, dinheiro que na verdade ia direto para o bolso dele. A menina era um gênio. Conseguiu fotografar até a agenda deles, confirmando a viagem a BH para o fim de semana seguinte. Geraldo, por sua vez, estava organizando a parte legal. Com o delegado enrolando, decidiu ir direto ao Ministério Público. O promotor, um homem sério chamado Dr. Paulo, ficou horrorizado com a história. Vou acompanhar esse caso pessoalmente, Sr. Geraldo. Crimes assim não podem ficar impunes. Finalmente, alguém que parecia realmente disposto a fazer justiça. Enquanto isso, eu ia recuperando minhas forças. Comia bem, tomava sol no quintal, fazia os exercícios que o médico recomendou. Precisava estar forte, não só de corpo, mas de espírito, para o que estava por vir. Porque eu tinha decidido, não ia só denunciar Marilda e Clovis. Ia confrontá-los cara a cara, ver nos olhos deles o momento exato em que percebessem que o jogo tinha virado. Na véspera da viagem deles, tudo estava pronto. O plano era simples, mas precisava de timing perfeito. Marilda e Clovis sairiam cedo na sexta-feira, para chegarem a tempo do primeiro dia de corrida em BH. Rogério ficaria de guarda na casa, mas graças a Deus ele era previsível como relógio. Todo sábado ia para o bar da esquina e só voltava de madrugada, bêbado feito um gambá.
Era a nossa janela de oportunidade. Na sexta à noite, Dona Zuleika ligou, confirmando que tinha visto o carro deles saindo. Estrada afora, de mala e cuia, aqueles dois vão ter uma surpresa e tanto quando voltarem. No sábado à tarde, Aninha confirmou que Rogério tinha acabado de sair para o bar, cambaleando e assoviando. Era hora de agir. Geraldo pegou as chaves reserva da casa, que ele ainda tinha, graças a Deus, e entramos. Eu, Geraldo, Dona Zuleika, o promotor Dr. Paulo, 2 policiais que ele tinha convencido a nos acompanhar mesmo sem mandado oficial, e um rapaz do jornal local que era afilhado de Dona Zuleika. A casa estava uma bagunça. Copos sujos, garrafas vazias, roupa espalhada. Parecia que já sabiam que iam perder tudo e nem se importavam mais em cuidar do lugar. Fomos direto ao quarto deles. Um dos policiais, meio sem jeito, tentou me impedir. Dona, melhor esperar aqui fora. Nós revistamos. Afastei a mão dele com firmeza. Moço, passei 7 meses presa num porão fedorento por causa desses dois. Acha mesmo que vou ficar de fora agora? Ele entendeu o recado e me deixou passar. O quarto era uma confusão de roupas caras, garrafas de perfume importado, caixas de sapato de marca, tudo comprado com meu suor, com as joias da minha família. Fomos direto na cômoda, onde Aninha tinha visto eles guardando documentos. A primeira gaveta estava cheia de papéis, recibos de casa de jogos, notas de compra de carro zero, extratos bancários. O policial mais velho assobiou baixinho. Esse casal estava torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. Na segunda gaveta, encontramos o que procurávamos. Uma pasta verde, dessas de elástico, cheia de documentos com minha assinatura falsificada. Procuração, autorização de venda, até um testamento. Tudo falso, tudo feito nas minhas costas enquanto eu apodrecia naquele porão. O promotor ia colocando tudo em sacos plásticos, etiquetando cada documento. Isso aqui é ouro puro em termos de prova, Dona Benedita. Continuamos procurando, e no fundo do armário, atrás de umas caixas, encontramos um baú pequeno. Meu coração apertou na hora. Reconheci, era onde eu guardava as poucas joias que ainda não tinham vendido quando me prenderam. Geraldo arrombou a fechadura com uma chave de fenda. Dentro, uma decepção. Estava quase vazio, mas ainda tinha algumas peças. O broche de safiras da minha avó, uma pulseira de ouro que Juvenal me deu, alguns brincos. Não era tudo, longe disso, mas já era alguma coisa. Enquanto revirávamos a casa, o fotógrafo do jornal ia registrando tudo. O estado do porão onde fiquei presa, o túnel que descobri, o interfone que Aninha usou para gravar as confissões. Cada canto daquela casa contava um pedaço da minha história de sofrimento. E agora ia contar minha história de justiça também. Quando terminamos de coletar todas as provas, já era noite alta. Rogério ainda não tinha voltado do bar. Provavelmente tinha encontrado companhia, como costumava acontecer. Melhor assim. Não queria encontrar aquela cara nojenta, pelo menos não ainda. Um dia, ele também pagaria pelo que fez. Disso eu tinha certeza. Geraldo queria me levar embora. Vamos, mãe. Já temos o que precisávamos. Mas balancei a cabeça, determinada. Não, filho. Quero estar aqui quando eles voltarem. Quero ver a cara deles quando me encontrarem sentada na minha cadeira, na minha sala, na minha casa. Dona Zuleika apoiou na hora. Ela tem esse direito, Geraldo. Deixa sua mãe fazer do jeito dela. Assim, decidimos montar guarda. O promotor conseguiu que os policiais ficassem, não oficialmente no serviço, mas como amigos ajudando numa situação delicada. Eles se esconderam no quartinho dos fundos. Dona Zuleika e o rapaz do jornal foram para casa, mas prometeram voltar cedo no domingo. Geraldo relutou, mas acabou concordando em me deixar passar a noite ali, com a condição de que ele ficaria também, escondido na cozinha. Tomei um banho demorado no meu próprio banheiro, vesti uma roupa limpa que Lúcia tinha mandado e penteei os cabelos com cuidado. Queria estar apresentável, digna, quando eles chegassem. Não ia dar o gosto de me verem desgrenhada, acabada. Sentei na minha cadeira de balanço favorita, aquela que ficava de frente para a porta da sala, e esperei.
A madrugada foi longa. Ouvia cada barulho da casa velha, o assoalho que rangia, o vento nas janelas, o relógio de parede que Juvenal tanto gostava e que milagrosamente ainda estava lá. Em algum momento devo ter cochilado, porque acordei com a luz do sol entrando pelas frestas da janela. Geraldo veio da cozinha, preocupado. "Tudo bem, mãe? Quer um café?" Tomamos café juntos, em silêncio. Eu sentia uma calma estranha, como se estivesse flutuando fora do meu corpo. Não era nervosismo, nem medo. Era a certeza de que, fosse qual fosse o resultado daquele dia, minha vida nunca mais seria a mesma. Tinha sobrevivido ao pior. Qualquer coisa depois daquilo seria lucro. Por volta das 10 da manhã, Dona Zuleika voltou, trazendo broas de fubá que ela mesma tinha feito. Para dar sustância à Benedita. Dia de batalha precisa de energia. O rapaz do jornal veio junto, com a câmera a postos. Os policiais saíram do quarto dos fundos, espreguiçando depois da noite desconfortável. Um deles tinha conseguido um rádio e recebeu a notícia de que o delegado finalmente tinha emitido mandados de prisão para Marilda, Clóvis e Rogério. "Parece que o homem finalmente criou vergonha na cara", comentou. Por volta do meio-dia, ouvimos o barulho de carro na estrada de terra que dava na casa. Meu coração disparou, mas mantive a postura ereta na cadeira de balanço. Os policiais correram para os fundos. Geraldo se escondeu atrás da porta da cozinha. Dona Zuleika, corajosa como só ela, sentou no sofá ao meu lado, segurando minha mão. "Estou aqui, comadre. Não está sozinha." Ouvi a chave girando na fechadura. A porta se abriu e eles entraram. Marilda na frente, Clóvis logo atrás, carregando as malas. Estavam rindo de alguma coisa, despreocupados. Levou alguns segundos até Marilda me ver, sentada ali na sala. Seu rosto congelou numa expressão que jamais vou esquecer. Olhos arregalados, boca aberta, como se tivesse visto um fantasma. Mãe!" Ela gaguejou, deixando a bolsa cair no chão. Clóvis, atrás dela, praguejou alto ao me reconhecer. "Que diabos! Como você..." "Boa tarde, filha. Clóvis." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Tive saudades da minha casa. Resolvi voltar." Marilda parecia que ia desmaiar. Clóvis, sempre mais rápido de raciocínio, tentou recuperar o controle. "Sogra, que surpresa! Mas a senhora não devia ter saído do hospital assim, sem alta médica. Vamos, deixa eu te levar de volta." Ele deu um passo na minha direção e foi quando Geraldo saiu do esconderijo. "Não dá mais um passo, Clóvis." Meu filho parecia maior do que nunca, os punhos cerrados, o rosto duro como pedra. Os policiais também apareceram, vindo dos fundos da casa. "Marilda Mendonça e Clóvis Teixeira? Temos um mandado de prisão contra vocês." O que se seguiu foi um caos. Marilda começou a gritar, negando tudo. Clóvis tentou correr, mas um dos policiais o agarrou antes que chegasse à porta. O rapaz do jornal fotografava tudo, enquanto Dona Zuleika assistia com uma expressão de satisfação que nunca vou esquecer. No meio da confusão, levantei da cadeira e caminhei até ficar frente a frente com minha filha. Ela tremia, lágrimas escorrendo pelo rosto maquiado. "Por que, Marilda? Sou sua mãe. Te carreguei na barriga, te dei a vida. Por quê?" Por um instante, vi um lampejo de vergonha nos olhos dela, mas logo se apagou, substituído pela mesma frieza de sempre. "Você não entende nada mesmo, né, mãe? Sempre foi assim, uma coitadinha. Primeiro escrava do meu pai, depois orgulhosa demais para aproveitar o que conseguimos com suas joias velhas." Ela soltou uma risada amarga. "Sabe quanto ganhamos com aquele anel de rubi idiota que você tanto chorava? Quase 100 mil! E você ia deixar apodrecendo numa caixa por valor sentimental. Que desperdício!" Senti um nó na garganta, uma dor antiga que nunca tinha cicatrizado completamente. Então foi por dinheiro, só por dinheiro. Me trancou num porão, deixou aquele homem abusar de mim, tudo por dinheiro? Foi Clóvis quem respondeu, já algemado, mas ainda arrogante. No começo, era só pelo dinheiro, depois ficou divertido.
Ver a poderosa Dona Benedita reduzida àquilo foi quase um bônus. Geraldo avançou, pronto para socar Clovis, mas um dos policiais o segurou. Não vale a pena, senhor. Ele vai pegar muitos anos de cadeia. Não suje suas mãos. Enquanto os policiais os arrastavam para fora, li em voz alta os crimes pelos quais estavam sendo presos: cárcere privado, agressão, falsificação de documentos, apropriação indébita, tentativa de assassinato, porque era isso que ia acontecer comigo naquele porão, mais cedo ou mais tarde. Cada palavra era como tirar um peso das minhas costas. E como cúmplice nos abusos cometidos por Rogério. Cada dia que me deixou lá embaixo, sabendo o que ele fazia, faz de você tão culpada quanto ele. Marilda parou de se debater contra o policial e me encarou, surpresa. Do que você está falando, mãe? Que abusos? Do que essa velha louca está falando? Perguntou, olhando para os policiais. Percebi então que ela realmente não sabia. Clovis, sim. O sorriso dele tinha sumido, substituído por uma expressão de culpa que confirmava tudo. Ele sabia o que Rogério fazia comigo e permitiu. Talvez até tenha encorajado. Sua filha realmente não sabia, Dona Benedita, disse um dos policiais depois, enquanto preenchiam os relatórios. Pela reação dela, deu para ver que foi pega de surpresa. Não que isso a inocente dos outros crimes, claro. Não sei se isso me consola ou me entristece ainda mais. Minha própria filha foi capaz de me prender, roubar, deixar passar fome e frio. Mas talvez tivesse uma linha que ela não cruzaria. Uma linha tênue de humanidade que ainda restava nela. Naquela tarde, depois que levaram os dois, sentei na varanda da minha casa com Geraldo, Dona Zuleika e Aninha, que tinha vindo correndo quando soube da prisão. O sol estava se pondo, pintando o céu de Araxá com tons de laranja e vermelho. Era o mesmo sol que eu ficava meses sem ver direito, lá no porão. O mesmo céu que eu só vislumbrava por uma fresta. E agora estava tudo ali, aberto para mim. "O que a senhora vai fazer agora, mãe?" perguntou Geraldo, segurando minha mão. Olhei para minha casa, que precisaria de muita limpeza e reforma para apagar os vestígios do que aconteceu ali. Olhei para o pedaço de terra que ainda me pertencia, para os canteiros abandonados que um dia foram minha alegria. E, finalmente, olhei para minha neta, que com apenas 12 anos mostrou mais coragem e bondade do que muitos adultos que conheci na vida. Vou reconstruir, filho, do meu jeito, no meu tempo. Vou fazer dessa casa um lugar de alegria de novo, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. Olha, eu duvido muito que você tenha coragem de dar um like nesse vídeo depois do que contei. Sério mesmo, só quem tem estômago forte consegue aprovar uma história dessas. Se você não ficou com nojo da minha filha e do meu genro, aperta esse botão de like aí. Eu realmente duvido que você consiga. Mas a história não acaba aqui não. Porque prender Marilda e Clovis foi só o começo da minha vingança. O melhor ou o pior, dependendo do lado que você olha, ainda estava por vir. E aquele porão que foi minha prisão por tanto tempo, teve um papel muito importante na minha vingança. Muito importante mesmo. Na semana seguinte à prisão de Marilda e Clovis, Araxá não falava de outra coisa. O jornal local estampou manchetes que nunca pensei que veria. Mulher mantida em cárcere privado pela própria filha. Casal rouba joias de família e prende idosa em porão. Meu nome e minha história estavam na boca do povo. Nas padarias, nos mercados, depois da missa. Onde quer que eu passasse, ouvia sussurros e via olhares de curiosidade e pena. Num primeiro momento, aquilo me incomodou demais. Nunca fui de gostar de aparecer, de dar motivo para falatório. Moça direita não dá o que falar, minha mãe sempre dizia. Mas Dona Zuleika, com sua sabedoria de mulher vivida, me fez enxergar diferente. Benedita, deixa o povo falar. Cada sussurro, cada olhar de espanto, é um tijolo no muro de proteção ao redor de você agora. Ninguém mais vai ousar te fazer mal nessa cidade. E ela tinha razão. A vergonha pública não era minha, era deles.
Foi Geraldo quem me convenceu a dar uma entrevista para o jornal, contando tudo nos mínimos detalhes. Mãe, a senhora não fez nada de errado, foram eles. E tem mais gente sofrendo igual por aí, calada, com medo. Pensei nas outras mulheres da minha idade, talvez passando por situações parecidas, e concordei. Se minha história pudesse ajudar pelo menos uma delas a ter coragem de falar, já valia a pena. O processo contra Marilda e Clóvis corria rápido, graças ao empenho do promotor Dr. Paulo. Rogério também foi preso, tentando fugir para Patos de Minas. Quando confrontado, confessou tudo: os abusos, as ameaças, a comida estragada que me levava de propósito. Disse que Clóvis sabia de tudo, até incentivava. Ele dizia que a velha não ia durar muito mesmo, então tanto fazia o que acontecia lá embaixo. Ouvir aquilo doeu fundo, mesmo sabendo que era verdade. A questão das joias foi mais complicada. O juiz mandou fazer uma busca nas joalherias da região, mas muitas peças já tinham sido vendidas, outras fundidas para fazer joias novas. No fim das contas, recuperei menos da metade do que tinha. O anel de rubi da minha bisavó, esse nunca mais vi. Às vezes sonho com ele, com o brilho vermelho daquela pedra que tinha atravessado gerações de mulheres da minha família, sobrevivido à escravidão, à fome, às dificuldades, para terminar derretido por causa da ganância da minha própria filha. O que consegui recuperar, guardei com ainda mais cuidado. Não pelo valor em dinheiro, que também era importante, mas pelo que representavam. História, memória, raízes, coisas que tentaram arrancar de mim, junto com a dignidade, mas não conseguiram completamente. Enquanto isso, outro problema surgiu: a guarda das crianças, Aninha, Pedro e Miguel. Geraldo era o pai, claro, e as crianças já viviam com ele e Lúcia, mas a mãe deles, Celina, ex-mulher de Geraldo, apareceu querendo levá-los. Ela tinha abandonado a família anos antes, sumido sem deixar endereço. De repente, com o caso na mídia, ressurgiu como mãe preocupada. Mentira pura. O que ela queria mesmo era se aproveitar da situação, talvez até pegar uma parte do dinheiro das joias recuperadas. Nem morta deixo essas crianças irem com ela, falei para Geraldo. Aninha me salvou a vida, vou lutar por eles com unhas e dentes. E assim começou mais uma batalha judicial. Celina contratou um advogado esperto, cheio de artimanhas. Dizia que Geraldo trabalhava demais, não tinha tempo para os filhos. Que a casa dele não era ambiente adequado, com toda aquela tragédia familiar pairando. Foi uma luta dura. Tivemos que provar que Geraldo sempre foi pai presente, mesmo quando Celina sumiu sem deixar rastro. Que as crianças estavam bem cuidadas, iam à escola regularmente, tinham tudo o que precisavam. Aninha, meu anjinho da guarda, pediu para falar com o juiz pessoalmente. Com 12 anos, ela encarou aquele homem de toga e disse: olho no olho. Quero ficar com meu pai e minha vovó. Minha mãe nunca se importou comigo antes, só apareceu agora porque saiu no jornal. O juiz, um senhor de cabelos brancos e olhar bondoso, ouviu tudo com atenção. No final, deu a guarda definitiva para Geraldo, com direito de visita para Celina, que, diga-se de passagem, depois de perder o caso, nunca mais apareceu para ver as crianças. Típico. Nesse meio tempo, algo inesperado aconteceu. A comunidade de Araxá começou a se mobilizar para me ajudar. Gente que eu mal conhecia, gente que só me via passar na rua. Começou com pequenos gestos. Uma senhora que trouxe um bolo, outra que veio ajudar a limpar a casa. Logo se transformou num mutirão. Homens vieram consertar o telhado, que estava com goteiras. Mulheres ajudaram a limpar o porão, jogar fora as coisas velhas, espantar aquela energia ruim que parecia impregnada nas paredes. Seu Antônio, o marceneiro, fez questão de reconstruir a escada do porão, que estava podre de umidade. Dona Benedita, a senhora não merece nem lembrar do que aconteceu aqui. Vamos fazer tudo novo. Maria do Carmo, que tinha uma loja de tecidos, trouxe retalhos para fazer cortinas novas. Até o padre da matriz veio benzer a casa.
Passar sal grosso nos cantos, afastar os maus espíritos. Aquilo me emocionou de um jeito que não sei nem explicar. Tinha vivido tantos meses achando que estava sozinha no mundo, que ninguém se importava, que tinha sido esquecida. De repente, me vi cercada de gente boa, gente que se importava, gente disposta a ajudar sem pedir nada em troca. Foi como um bálsamo na ferida aberta que ainda carregava na alma. Com a casa limpa e consertada, comecei a pensar no futuro. Não queria mais morar ali sozinha. Tinha muita lembrança ruim, muito fantasma para espantar. Mas também não queria vender. Era meu lar, construído com o suor meu e de Juvenal. Lugar onde criei meus filhos, onde passei a maior parte da minha vida. Depois de muito pensar, tive uma ideia. Geraldo, e se a gente transformasse a casa numa pousada? Tenho quarto sobrando. O terreno é grande, fica perto do centro. Meu filho achou a ideia ótima. Araxá estava crescendo como ponto turístico por causa das águas termais. Sempre tinha gente procurando lugar para ficar. Mas vai precisar de dinheiro para reforma, mãe. Decidimos vender uma parte do terreno. Um pedaço que ficava nos fundos, onde não tinha nada construído. O dinheiro deu certinho para fazer a reforma que precisava. Pintar tudo, trocar alguns móveis, arrumar o jardim, fazer um banheiro a mais. Geraldo e Lúcia me ajudaram com a papelada, a regularização. Em 6 meses, a pousada da vovó estava pronta para receber os primeiros hóspedes. Aninha, que já estava com 13 anos, teve a ideia de pintar um mural na parede da recepção, contando um pouco da história das mulheres da minha família. Não tudo, claro. Ninguém precisava saber dos detalhes mais pesados logo de cara. Mas ela pintou minha mãe, minha avó, eu jovem, e por fim ela mesma, numa linha do tempo colorida e cheia de vida. Para ninguém esquecer de onde a gente veio, vovó. As joias que consegui recuperar, guardei com carinho, mas com o tempo percebi que elas poderiam ter um destino melhor. Aninha sonhava em estudar artes, tinha talento de sobra. Pedro queria ser médico, igual ao tio Joaquim. Miguel ainda era pequeno, mas já mostrava interesse por computadores, vivia desmontando as coisas para ver como funcionavam. O futuro deles valia mais que qualquer joia. Conversei com Geraldo e decidimos. Venderíamos as peças recuperadas aos poucos para financiar os estudos dos netos. Sua bisavó comprou a liberdade dela com o trabalho das mãos. Essas joias vão comprar o futuro de vocês com o trabalho da mente, expliquei para Aninha, que no começo relutou, achando que eu estava abrindo mão de algo precioso. Não estou abrindo mão de nada, minha flor. Estou transformando. As histórias dessas joias não vão desaparecer. Vão continuar vivas em vocês, no que vocês vão se tornar graças a elas. Aos poucos, ela entendeu. E foi assim que o colar de esmeraldas da minha mãe virou o primeiro ano da Faculdade de Artes de Aninha. Que os brincos de pérola que Juvenal me deu viraram material de estudo para Pedro. Que o broche de safiras da minha avó virou o primeiro computador de Miguel. A vida foi tomando um rumo melhor. A pousada cresceu, ficou conhecida. Viajantes de passagem por Araxá faziam questão de ficar lá, não só pelo conforto, mas para ouvir as histórias que eu contava na varanda, nas noites de lua cheia. Histórias da velha Diamantina, de garimpo, de luta, de sobrevivência. Deixava de fora as partes mais pesadas, claro. Aquilo era entretenimento, não terapia. Mas nem tudo eram flores. Por mais que tentasse, não conseguia esquecer completamente o que tinha acontecido. Tinha noites que acordava suando frio, achando que estava de volta naquele porão. Dias em que um barulho mais forte me fazia pular, entrar em pânico. O médico chamou de estresse pós-traumático. Receitou uns calmantes. Ajudavam, mas não curavam. O que realmente começou a curar foi quando aceitei falar sobre o assunto. Primeiro com Dona Zuleika, que tinha o dom de escutar sem julgar. Depois, com um grupo de mulheres que ela me apresentou. Todas sobreviventes de algum tipo de violência. Todas tentando reconstruir suas vidas. Ali, entre iguais, consegui colocar para fora coisas que nem pro Geraldo tinha coragem de contar. E percebi que não estava sozinha.
que minha história, por mais dura que fosse, não era única. Enquanto isso, o processo contra Marilda, Clóvis e Rogério seguia. A condenação veio rápido, graças às provas abundantes e ao trabalho do Dr. Paulo. Clóvis pegou 15 anos por cárcere privado, falsificação de documentos, agressão e como cúmplice nos abusos. Rogério pegou 12 anos pelo que fez comigo naquele porão. E minha Marilda pegou 8 anos, com direito à progressão de pena por bom comportamento. Foi durante o julgamento que veio à tona o maior absurdo de todos. Um dos amigos de Clóvis, tentando conseguir redução da própria pena em outro caso, entregou que Clóvis drogava Marilda desde a adolescência. Começou quando ela tinha uns 16 anos com maconha. Logo evoluiu para coisas mais pesadas. Era assim que ele a controlava, mantendo-a viciada, dependente. Quando ela ameaçava deixá-lo, ele cortava o fornecimento, provocava crises de abstinência horríveis, até ela implorar para voltar. Aquilo explicava muita coisa. As mudanças de comportamento bruscas, os sumiços, a agressividade repentina. Não justificava o que ela fez. Nada justificaria. Mas trouxe um novo ângulo para a história. Minha filha também tinha sido vítima, à sua maneira. Vítima da própria fraqueza, da manipulação de um homem sem escrúpulos, das escolhas erradas que foi fazendo, uma após a outra, até se afundar em um poço de maldade que nem ela mesma reconhecia mais. Quando soube disso, chorei um dia inteiro. Pela menina que Marilda foi um dia, alegre, sonhadora, cheia de vida. Pela mulher que poderia ter se tornado, se tivesse feito escolhas diferentes. Pelo amor de mãe, que mesmo depois de tudo, ainda estava lá, enterrado fundo, coberto de mágoa e decepção, mas ainda pulsando. Alguns meses depois da condenação, recebi uma carta dela da penitenciária feminina. Pensei muito se devia abrir. Acabei abrindo. Era um pedido de desculpas, confuso, cheio de autopiedade, mas ainda assim, um pedido de desculpas. Dizia que estava limpa das drogas pela primeira vez em anos, que só agora conseguia ver o monstro que tinha se tornado, que não esperava perdão, mas queria que eu soubesse que estava arrependida. Não respondi de imediato. Precisava processar, entender meus próprios sentimentos. Falei com Geraldo, com Dona Zuleika, com as mulheres do grupo de apoio. Cada um tinha uma opinião diferente. No fim, decidi seguir meu coração. Escrevi uma resposta curta. Marilda, o perdão não é algo que se dá de uma vez. É um processo, como a cura de uma ferida profunda. Estou disposta a começar esse processo, um dia de cada vez. Não foi fácil. Ainda não é. Tem dias que ainda sinto raiva, que ainda acordo assustada no meio da noite. Mas também tem dias de paz, de alegria com meus netos, de gratidão pelo que construí depois do inferno. A pousada vai bem. Os meninos estão crescendo fortes e estudiosos. A Ninha já dá aulas de pintura para os turistas que se hospedam conosco, um talento que nem ela sabia que tinha até começar a usar. Quanto ao porão, bem, ele ainda está lá. Mas não é mais um lugar de pesadelos. Transformamos num ateliê de arte com janelas grandes, entrada de luz. É onde a Ninha pinta seus quadros, onde Pedro constrói suas maquetes de anatomia, onde Miguel monta e desmonta seus computadores. As paredes foram pintadas de cores vivas, o chão coberto com tacos de madeira clara. Ninguém que entra lá hoje imagina o que aconteceu entre aquelas paredes anos atrás. E talvez seja melhor assim. De vez em quando, algum jornalista ou escritor aparece querendo saber mais sobre o caso que chocou Araxá. Alguns são respeitosos, querem contar a história para alertar outras pessoas. Outros só querem o sensacionalismo, o sangue, o horror. Aprendi a distinguir entre eles e a escolher com cuidado para quem falo. Minha história não é mercadoria para vender jornal. É um testemunho de sobrevivência, de reconstrução. E isso me leva a uma pergunta que muita gente me faz. Dona Benedita, a senhora não se arrepende de ter exposto tudo publicamente? De ter manchado o nome da família? É uma pergunta que sempre me incomoda.
como se a vergonha fosse minha, que sofri o abuso e não deles que o cometeram. Como se falar a verdade fosse pior que a violência em si. Vocês acham que fiz errado em expor publicamente minha própria filha? Muita gente me criticou por não lavar a roupa suja em casa. Se fosse você no meu lugar, silenciaria para proteger o nome da família ou faria justiça como eu fiz? Quero saber sua opinião. Porque a verdade é que nunca me arrependi de falar. O silêncio só protege os agressores, nunca as vítimas. E por mais doloroso que tenha sido expor tudo, foi o que me permitiu reconstruir minha vida, abrir a pousada, ajudar outras mulheres que passaram por situações parecidas. Foi o que me permitiu estar aqui hoje, contando essa história para vocês. Não estou dizendo que foi fácil, nem que é o caminho certo para todo mundo. Cada caso é um caso, cada pessoa sabe a dor e a coragem que carrega. Mas para mim, falar foi o primeiro passo para me libertar. Para deixar de ser vítima e voltar a ser Benedita, filha de Sebastião e Dolores, mãe de 4, avó de 3, dona da própria história. E essa história ainda não acabou. Porque vejam bem, tem uma parte que vocês ainda não sabem. Algo que descobri muito tempo depois, por puro acaso, e que mudou completamente minha compreensão sobre o que aconteceu naquela casa, naquele porão. Algo que envolve meu finado marido, Juvenal, e segredos que ele levou para o túmulo, ou pelo menos achou que tinha levado. Estou aqui hoje, aos meus 87 anos, sentada na varanda da pousada, ouvindo a risada dos meus bisnetos correndo pelo jardim. São 7 agora. 4 meninos e 3 meninas, de cabelos escuros e claros, de pele morena e branca, mas todos com aquele brilho nos olhos que me lembra da menina que fui um dia em Diamantina. As crianças não sabem de tudo o que aconteceu, claro. Contamos só o que elas podem entender pela idade. Um dia, quando forem mais velhas, vão saber a história completa. Não para carregar o fardo, mas para entender de onde vieram, a força que corre nas veias delas. A pousada cresceu além do que imaginei. De 3/4 no começo, hoje são 12, sempre cheios na temporada. Aninha, minha salvadora, agora é uma mulher de 37 anos, formada em artes e administração. Assumiu o negócio quando meus joelhos começaram a reclamar das escadas. Tem um jeito especial com os hóspedes, sabe as histórias que cada um quer ouvir, as comidas que preferem no café da manhã, os passeios que vão gostar mais. Casou com um rapaz bom, professor de história na escola local. Tiveram 3 filhos que me chamam de Bisa e vivem pendurados no meu pescoço pedindo histórias. Pedro seguiu o sonho de ser médico. Formou em Belo Horizonte, fez especialização em geriatria. Para cuidar da senhora vovó, ele disse quando mostrou o diploma. Hoje divide o tempo entre o hospital em Araxá e um trabalho voluntário no asilo da cidade. É ele que cuida da minha pressão, das minhas dores aqui e ali, das receitas que preciso tomar. Casou tarde, com uma enfermeira que conheceu no hospital. Tem gêmeos pequenos, uma bênção dobrada que veio quando quase não esperavam mais. Miguel, o caçula, virou mesmo o gênio da família. Formou em computação, trabalha com esses negócios de internet que não entendo direito. Tudo que sei é que ganha bem e montou todo o sistema da pousada. O site, as reservas online, até umas câmeras de segurança que me deixam ver quem chega antes mesmo de baterem na porta. Casou com um rapaz da capital. Adotaram 2 meninos. No começo fiquei preocupada com o que o povo ia dizer, mas logo vi que o amor deles pelos filhos era igual ao de qualquer família. E as crianças? Felizes como todo mundo merece ser. E Marilda, Marilda, o capítulo mais difícil da minha história. Ela cumpriu 5 dos 8 anos de pena. Saiu por bom comportamento. Passou por tratamento para dependência química na prisão. Quando saiu, era outra pessoa, mais velha, mais magra, mais quieta. Não era mais aquela menina alegre que conheci, nem a mulher cruel que me trancou no porão. Era uma terceira pessoa, feita dos escombros das outras 2. Nosso primeiro encontro depois que ela saiu foi difícil. Geraldo insistiu em estar presente, com medo do que podia acontecer.
Nos encontramos num café da cidade, lugar neutro. Fiquei nervosa a noite inteira anterior. Não dormi direito. Quando ela entrou, tive um sobressalto. Parecia tanto comigo na idade dela. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de andar. Genes não mentem, por mais que a gente queira. Mãe, ela disse sem saber direito como começar. Estava nervosa também, remexendo a colher no café sem beber. Eu sei que não tem perdão pro que fiz. Não vim pedir isso. Só queria ver a senhora, saber como está. Não foi uma conversa fácil. Tinha tanto ressentimento, tanta mágoa entre nós. Mas também tinha sangue, história, memórias de quando ela era pequena e corria para os meus braços quando se machucava. Falamos pouco naquele dia. Marcamos de nos ver de novo 2 semanas depois. E assim foi. Encontros curtos, difíceis, mas necessários. Com o tempo, encontramos um jeito de conviver. Não moramos juntas, claro. Ela tem um apartamento pequeno em Uberlândia, onde trabalha como auxiliar administrativa. Vem me visitar algumas vezes por ano, especialmente no Natal e no meu aniversário. Trazemos à tona as memórias boas. Evitamos as ruins. Não é um relacionamento perfeito, nem nunca será. Tem falhas, cicatrizes, partes que nunca vão sarar completamente. Mas é o que conseguimos construir dos cacos que sobraram. Os netos demoraram para aceitá-la de volta. Aninha, principalmente, que viu de perto o que ela fez. Mas crianças têm uma capacidade de perdoar que nós, velhos, às vezes perdemos no caminho. Hoje há um respeito mútuo, se não um amor completo. Marilda sabe que perdeu o direito de ser chamada de mãe ou avó do jeito que poderia ter sido. Aceita o que recebe, um cartão de aniversário, uma foto dos bisnetos, um lugar na mesa em ocasiões especiais. Das joias que foram recuperadas, guardei apenas 3 peças. O resto vendi, como disse, para financiar os estudos dos netos. Guardei o broche de pedras azuis da minha avó, a pulseira que Juvenal me deu quando nos casamos e um pequeno pingente de ametista que minha mãe usava nos domingos especiais. Não é muito, mas carrega mais história do que colar de rainha. Essas 3 peças ficam num estojinho de veludo na minha cômoda. De vez em quando, abro e olho para elas, relembrando. O broche me faz pensar na minha avó, uma mulher forte que criou 6 filhos praticamente sozinha. A pulseira me lembra que, apesar de tudo, Juvenal me deu um lar, filhos, uma vida que, em muitos aspectos, foi melhor que a que eu teria tido em Diamantina. E o pingente? O pingente me traz de volta o cheiro da minha mãe, o som da sua voz me ensinando a fazer renda, a contar histórias, a sobreviver num mundo que não é fácil para mulher nenhuma. Quando olho para essas joias hoje, vejo muito mais que pedras e metais preciosos. Vejo a linha do tempo da minha família, os altos e baixos, as alegrias e as dores. Cada arranhão nas peças, cada marca do tempo conta uma história. Como as rugas no meu rosto, como as cicatrizes nas minhas mãos, nada é perfeito, nada é eterno, mas tudo tem significado. Às vezes, as moças que se hospedam na pousada pedem para ver as joias. Aninha montou uma caixinha especial, com veludo preto, para exibi-las de um jeito bonito. As jovens olham, admiram, perguntam sobre a história de cada peça. É minha deixa para contar um pouco do que vivi, do que aprendi. Não conto tudo, claro. Tem coisas pesadas demais para compartilhar assim, de cara. Mas conto o suficiente para que entendam o valor daquelas joias vai muito além do dinheiro. Se tem uma coisa que aprendi na vida, depois de quase 9 décadas nesse mundo, é que confiar é bom, mas observar é melhor. Não estou dizendo para viver desconfiando de todo mundo, isso não é vida, é prisão. Mas aprendi da pior maneira possível que nem todo o sangue do seu sangue quer seu bem. Que às vezes o lobo vem disfarçado de cordeiro, e que os sorrisos mais doces podem esconder as intenções mais amargas. Também aprendi que o silêncio raramente protege quem precisa de proteção. Quando descobri o que Marilda e Clovis estavam fazendo com minhas joias,
meu primeiro instinto foi confrontá-los em particular, lavar a roupa suja em casa, como se dizia. Se tivesse ido direto à polícia, às autoridades, talvez nunca tivesse acabado naquele porão. Talvez minha história fosse completamente diferente. Por isso, sempre digo às mulheres jovens, nunca deixe que o medo do escândalo seja maior que a vontade de justiça. Nunca permita que a preocupação com o que os outros vão pensar supere a necessidade de proteger a si mesma. Família é importante, tradição também, mas nada, absolutamente nada, vale mais que sua dignidade, sua segurança, sua vida. Outro dia, uma mocinha que estava se hospedando aqui, estudante de direito, inteligente e articulada, me perguntou qual foi o maior erro que cometi na vida. Pensei muito antes de responder. Poderia dizer que foi confiar demais em Marilda e Clovis, ou não perceber os sinais de que algo estava errado, ou ter confrontado eles sem ter um plano de escape. Mas não. Meu maior erro, o que pavimentou o caminho para todo o resto, foi nunca ter me preocupado em ser financeiramente independente. Juvenal cuidava do dinheiro, das contas, dos negócios. Eu cuidava da casa, das crianças, da comida na mesa. Era assim que as coisas funcionavam naquela época. Quando ele morreu, me vi completamente perdida. Não sabia quanto tínhamos no banco, quais eram nossas dívidas, como funcionavam os papéis da propriedade. Foi esse vazio de conhecimento que Marilda e Clovis preencheram com suas mentiras e manipulações. Hoje, digo para as minhas netas, bisnetas e para toda menina que cruza meu caminho: aprenda sobre dinheiro. Entenda como ele funciona. Saiba quanto ganha, quanto gasta, quanto guarda. Tenha o seu próprio, nem que seja pouco. Porque dinheiro não é só papel colorido. É liberdade, é escolha, é poder dizer não quando precisa. É poder sair por aquela porta quando a situação fica insuportável. Isso não significa ser gananciosa ou materialista. Significa ser realista. O mundo é duro e as mulheres sempre levam a pior quando o assunto é dinheiro. Sempre fomos ensinadas a esperar que alguém providencie por nós, o pai, o marido, o filho. E quando esse alguém falha, ou pior, se volta contra nós, o que resta? No meu caso, restou um porão úmido e 7 meses de inferno. Outra lição que carrego comigo é sobre perdão, não o perdão rápido, fácil, que alguns pregam como solução mágica para todo mal. Falo do perdão lento, difícil, que vem depois de muito trabalho interior, muita reflexão, muito choro no travesseiro. O tipo de perdão que não apaga o passado, mas permite construir um futuro diferente. Perdoei Marilda? Em parte. Ainda estamos nesse processo, as duas. Tem dias que consigo olhar para ela e ver só minha filha. Outros dias, a lembrança do porão, da fome, do frio, do medo ainda é forte demais. E tudo bem. Perdão não é interruptor que se liga ou desliga. É mais como uma ferida que vai cicatrizando aos poucos, dolorosamente, deixando marca, mas permitindo que a vida continue. Perdoei a mim mesma? Isso foi talvez o mais difícil. Durante muito tempo me culpei. Se tivesse sido mãe melhor, se tivesse percebido antes os problemas de Marilda, se tivesse sido mais esperta com Clovis. A lista de sis era interminável. Com o tempo, com a ajuda do grupo de apoio, fui entendendo que a culpa não era minha. Que fiz o melhor que podia com o que tinha e sabia na época. Que ninguém merece ser tratado como fui, independente dos erros que tenha cometido. A pousada, os netos, a vida que reconstruí depois de tudo, são provas de que é possível recomeçar. Não importa a idade, não importa o trauma. Quando saí daquele porão, achei que minha vida tinha acabado, que nunca mais seria capaz de confiar, de amar, de sorrir sem forçar. Estava errada. O coração da gente tem uma capacidade incrível de se regenerar, desde que a gente dê tempo, espaço e condições para isso acontecer. Uma das coisas que mais me ajudou nesse processo foi compartilhar minha história. Não só aqui, com vocês, mas com outras mulheres que passaram por situações parecidas.
Tem um grupo que se reúne uma vez por mês na sala da pousada. Mulheres de todas as idades, classes sociais, histórias de vida. Cada uma traz sua dor, sua luta, sua esperança. Saímos dessas reuniões mais leves, mais fortes, mais unidas, porque nada cura tanto quanto saber que não se está sozinha. Outro remédio foi o trabalho. Pousada não se toca sozinha, ainda mais uma que cresceu como a nossa. No começo, era só eu e Geraldo, fazendo de tudo, da limpeza ao café da manhã, da contabilidade à recepção dos hóspedes. Depois vieram funcionários, ampliações, modernizações. Aninha trouxe ideias novas, Miguel a tecnologia, Pedro o cuidado com questões de saúde e acessibilidade. Virou um negócio de família mesmo, no melhor sentido da palavra. É engraçado como a vida dá voltas. O mesmo porão que foi minha prisão por 7 meses se transformou no coração da pousada. Depois que Aninha usou como ateliê por um tempo, percebemos que o espaço ficava naturalmente fresco no verão e aconchegante no inverno. Acabou virando a adega da pousada, um lugar onde os hóspedes podem experimentar vinhos da região, sentados em mesas de madeira antiga, cercados por garrafas cuidadosamente escolhidas. De vez em quando desço lá também. Sento num canto, tomo um dedo de vinho e penso em como um mesmo lugar pode significar coisas tão diferentes em momentos diferentes da vida. As estações passam, os anos também. Meu corpo já não é o que era. Os joelhos doem quando vai chover. Os olhos já não enxergam tão bem. As mãos tremem um pouco quando estou cansada. Mas a cabeça? A cabeça continua afiada como sempre. Lembro de coisas de 70 anos atrás com mais clareza que do café da manhã de ontem. Acho que é assim que a memória funciona na velhice. O passado distante fica mais nítido, enquanto o presente às vezes escorrega entre os dedos como água. Não tenho medo da morte. Já vi ela de perto demais para ter medo. Só espero que, quando chegar minha hora, seja em paz, na minha cama, rodeada pela família que construí, pela vida que escolhi viver depois do inferno, e que as histórias que contei, as lições que aprendi, continuem vivas muito depois que eu me for. Porque no fim das contas, é só isso que fica de nós. As histórias que contamos, as vidas que tocamos, o amor que conseguimos espalhar apesar de tudo. As verdadeiras joias de família não são as que guardamos em cofres, mas as verdades que escolhemos preservar, as memórias que passamos adiante, os valores que ensinamos, as lições que aprendemos na carne e transformamos em sabedoria. Ninguém pode roubar isso de nós. Ninguém pode vender, fundir ou fazer desaparecer. Fica guardado no coração de quem nos ouve, de quem nos ama, de quem nos continua depois que partimos. Pode parecer estranho dizer isso depois de tudo que contei, mas sou grata pela vida que tive. Não pelas partes ruins, claro. Ninguém agradece pela dor. Mas sou grata por ter sobrevivido, por ter encontrado forças onde achei que não tinha mais nada, por ter conhecido o lado mais sombrio do ser humano e ainda assim ter escolhido acreditar na luz. Sou grata pelos netos, pelos bisnetos, pelos momentos de alegria que vieram depois e por causa dos momentos de desespero. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a jovem Benedita, de tranças e sonhos, prestes a casar com um homem que mal conhecia, sabe o que diria? Não diria para fugir, para escolher outro caminho. Porque sei que cada pedra no caminho me tornou quem sou hoje. Diria apenas: confie mais em si mesma, menina. Você é mais forte do que imagina. E um dia vai entender que as maiores riquezas não são as que brilham no pescoço ou nos dedos, mas as que brilham dentro de você, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Eu sou Benedita Queiroz Mendonça, e essa foi a história da minha vida. Uma vida como tantas outras de mulheres brasileiras que precisaram de uma vida inteira para aprender que nosso valor não está no silêncio. Se você quer conhecer mais histórias como a minha, se inscreva no canal Vovós do Brasil. Porque enquanto houver uma de nós para contar, haverá esperança para todas. E antes de ir,
Olha só esses quadrados passando na tela. Se você clicar neles, vai poder ouvir outras histórias de mulheres guerreiras como eu. Mulheres que enfrentaram seus próprios porões, que sobreviveram para contar, que transformaram dor em força. Cada uma tem uma história diferente, mas todas com algo em comum. A coragem de falar quando o mundo queria que ficássemos caladas. Clica lá e conhece mais delas. Quem sabe você não encontra um pedacinho da sua própria história sendo contada pela voz de outra vovó brasileira?